Fé, graça e obediência. Esse é o tema dessa semana aqui no programa Escola Bíblica e nós juntos participamos mais uma vez estudando na Palavra de Deus um assunto muito especial hoje. Hoje a gente vai tratar exatamente sobre a graça no Antigo Testamento. Será que a graça é dividida em dispensações? Será que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras e pela lei? E hoje, no Novo Testamento, após a vinda de Jesus, nós somos salvos pela graça? É isso que a gente vai entender hoje, a partir de agora, no programa Escola Bíblica. Eu convido você, participe com a gente. Até já! E a gente já começa em definitivo para você aqui o programa Escola Bíblica. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um tema nessa semana, falando sobre graça, sobre fé, sobre obediência também. E claro, com muito carinho, tendo você junto com a gente, participando, se envolvendo, aprendendo juntos. A palavra de Deus realmente traz grandes lições para cada um de nós. Um dos assuntos mais lindos e mais gostosos de serem estudados, certamente, é a graça de Cristo Jesus. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre a graça no Antigo Testamento. Muita gente com uma visão chamada visão dispensacionalista, que acredita que o mundo, e a Bíblia também apresenta isso, é dividido em dispensações, em períodos da história, onde no Antigo Testamento a Bíblia falava que a salvação era exclusivamente pelas obras, através da lei, e no Novo Testamento agora sim seria pela graça. É uma visão que é contraditória com o que a Bíblia diz. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso hoje aqui no programa Escola Bíblica. Eu já quero começar orando com você, para a gente poder abrir a palavra de Deus. E eu quero saber quem de vocês está acompanhando em cada canto, em cada lugar do Brasil, esse tema tão importante dessa semana, tá bom? Na sequência a gente vai orar e vamos então estudar esse tema tão especial hoje, tão importante e com certeza muito agradável para cada um de nós. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez por mais esse tema, por mais um estudo da Tua Palavra. A cada semana que nós estamos aprendendo coisas novas, o Senhor renova a nossa mente, renova o nosso coração, nos traz sabedoria dos altos céus. E é por isso que nós pedimos mais uma vez que o Senhor revele a nós a Tua vontade e os planos do Teu coração para o nosso coração. Nos abençoe agora, pedimos isso e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Ao longo de todo o livro sagrado, de toda a Bíblia, a gente encontra muitas evidências inexplicáveis e incompreensíveis do amor de Cristo Jesus. E eu digo ao longo de toda a Bíblia, por quê? Porque a graça de Cristo Jesus, isso que a gente tem que começar entendendo hoje, ela traz a mensagem de salvação desde o início até o final da Bíblia. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, é possível a gente encontrar a graça tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A gente começou falando um pouquinho sobre fé, graça e obediência ontem. Amanhã a gente vai explorar mais o assunto e vamos fechar na quinta-feira. Mas hoje eu quero trazer para você que Deus, o Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. O pagamento do pecado é um só, que é a morte de Cristo Jesus. O pagamento do pecado foi muito antes da fundação do mundo, antes de tudo começar. E a Bíblia começa a trazer algumas lições para nós. E a primeira lição é que só existe um caminho para a salvação. Não adianta a gente acreditar que as atitudes, que o legalismo, ele pode de fato trazer salvação para o ser humano. Olha o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 13, verso 8. É o primeiro texto nosso hoje, Apocalipse 13, verso 8. Eu quero começar trazendo para você. Ele fala sobre algo que nós encontramos no Antigo Testamento, o último livro da Bíblia falando sobre o início da Bíblia. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O último livro da Bíblia
trazendo uma reflexão para cada um de nós de uma mensagem poderosa, que o Cordeiro de Deus, que Cristo Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o plano da salvação, mesmo antes do Éden, mesmo antes do início do Antigo Testamento, das escritas do Antigo Testamento, ele já foi revelado, o plano da graça, o plano da salvação. O fato de que os homens foram registrados desde a fundação do mundo é encontrado em vários textos da Bíblia. A gente pode encontrar vários textos. Apocalipse 17, verso 8, a gente encontra também. Se você puder ler depois com calma, Apocalipse 17, verso 8. Outro livro também é o livro de Mateus, que fala que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já escolheu morrer por nós. O menino Deus, o Cristo Jesus, escolheu morrer por nós. E nós fomos escolhidos por Deus para sermos destinatários dessa graça, desse presente que pertence a cada um de nós. Quando o quê? Quando nós aceitamos essa graça de Cristo Jesus. E não se esqueça de uma coisa, quando a gente fala do Cordeiro ter sido morto desde a fundação do mundo, Pedro fala sobre isso também. E isso é uma indicação muito clara de que, desde o início do Antigo Testamento, a Bíblia revela que a salvação do homem não é capacitada através de um anjo, de uma boa ação, como muitos pregam, de uma postura correta diante da sociedade também. Eu queria que você lesse comigo 1 Pedro, capítulo 1, tá bom? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão da graça também. Olha o que diz aqui. Versos 19 e verso 20 também. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado também nesses últimos tempos em favor de vocês. Aqui você pode dizer o seguinte: pastor, tudo bem, eu sei que Jesus foi morto desde a fundação do mundo, eu sei que o plano de salvação já existia mesmo antes de Adão e Eva, mas o fato do plano existir não quer dizer que a graça desse plano, a salvação, o evangelho, as boas novas foram aplicadas no Antigo Testamento. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo antes do Novo Testamento, do livro de Mateus ter sido escrito, que é o primeiro livro do Novo Testamento, a gente pode encontrar textos apontando que alguns personagens da Bíblia viveram pela graça. Nós encontramos muitas referências no Antigo Testamento. Depois de Adão e Eva, Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Você sabia que Noé, ele foi salvo pela graça? O triste é o seguinte, que grande parte dos cristãos, e deixa eu dizer uma coisa para você, com muita certeza disso, grande parte das pessoas que estão assistindo o programa nesse momento, não sei se é o seu caso, mas acreditam que Noé foi salvo mediante as obras da lei, por guardar a lei. Só que Gênesis 6 contraria isso. Olha o que diz Gênesis capítulo 6, versos 8 e 9. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Graça, o termo graça, nesse versículo resume o estudo da semana, Noé é a essência da graça, da fé, da fidelidade num mundo muito mais corrompido moralmente do que hoje. Agora, o que salvou Noé? Foi a obediência ou foi a graça? A gente vê que Deus achou graça, Deus revelou a graça dele a Noé, e Noé era obediente. Diante da obediência de Noé, isso chamou a atenção de Deus também. Ele foi obediente, mas somente Noé recebeu a graça divina. Mas mesmo antes dele ser obediente, nós lemos que ele foi alguém que recebeu a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, a graça e o perdão de Deus. Noé, ele agrada não só a Deus, mas também agrada a cada um de nós. Olha que interessante, a gente olha na história de Noé, a gente percebe que na história e no relato de Noé, Deus revelou a graça dele, mas não foi somente a Noé. Deus revelou a graça dele para com o povo pelo qual Noé pregou. Você lembra que Noé pregou 120 anos sobre o dilúvio? As pessoas não quiseram ouvir. Só que mesmo assim, a Bíblia revela e relata para a gente
que Deus teve misericórdia e graça diante desse povo também. Gênesis 6, verso 3 diz assim: Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Na verdade, o que Deus quis dizer para nós aqui, traz uma lição, é que era a graça de Deus sendo revelada. A Arca de Noé, ela durou 120 anos. A graça deles, o período de misericórdia de Deus durou 120 anos. Nesse tempo, Noé, foi chamado de construtor da arca, um homem de Deus. Ele construiu a arca durante 120 anos e durante 120 anos não prevaleceu nenhuma lei, nenhuma regra de fato que fizesse com que o ser humano fosse salvo, mas era simplesmente a graça de Deus. Pensa comigo, o que o homem tinha que fazer para ser salvo na época de Noé? Ele tinha simplesmente que entrar na arca, era isso. Era a graça, era a salvação. Se existissem dois planos para a salvação, se existisse um plano chamado um plano pelas obras e outro plano pela graça, como muitas pessoas pensam, e eu queria que você pensasse comigo agora, será que existe essa dispensação mesmo, essa diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento? Deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos estudando a Bíblia, e você sabe, vou falar com você, você pode até me escrever aqui daqui a pouquinho nas redes sociais. Infelizmente, o seu líder religioso, o seu pastor, quem sabe o padre, um bispo, um arcebispo, um apóstolo, um missionário, ele diz o seguinte: olha, Antigo Testamento era o período da lei, hoje não existe lei mais, hoje é a graça. Imagine se no céu a gente encontrasse então dois personagens salvos. Alguns iriam reclamar a Deus dizendo assim: olha, foi muito mais fácil porque no Antigo Testamento eles foram salvos pela lei e outros foram salvos pela graça. Eu quero mostrar um slide para você aqui, Você olha a história de Noé, o relato bonito de Noé, e eu queria que você pensasse Abraão dizendo essa seguinte palavra que você vê na sua tela agora: eu fui salvo pela lei. E eu queria que você imaginasse agora o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: eu fui salvo pela graça. Como muitos pregam por aí. A gente sabe que as Escrituras não apoiam essa ideia. No céu não vai haver pessoas que foram salvas pela graça e outras salvas pela lei. Todas as pessoas foram salvas pela graça de Cristo Jesus. Eu estou fazendo questão de enfatizar isso, Eu sei que tem muita gente que está assistindo aqui que já tem isso no coração, já está interiorizado, já pode dar um estudo sobre isso. Mas eu sei que existe muita gente também que continua batendo de frente com isso, com essa visão clara e precisa da Bíblia, de que, de fato, não existe diferença de Gênesis e Apocalipse na proposta de Deus para o ser humano. Eu quero ler um último verso aqui, a gente vai dar um intervalo para a gente continuar estudando. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, verso 11, diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, ninguém. Noé não foi, Abraão não foi, Moisés não foi, ninguém do Antigo Testamento foi justificado pela lei. Porque o justo viverá pela fé. A fé, ela evidencia que eu aceitei a graça de Cristo Jesus. E a fé gera boas obras. A gente vai falar um pouquinho amanhã um pouquinho mais sobre lei e graça, mas hoje a gente continua estudando um pouquinho mais sobre a graça no Antigo Testamento, que é um forte questionamento no meio cristão. A gente vai dar uma pausa agora. Se você tiver uma dúvida, entre em contato com a gente, participe através das redes sociais, do Instagram, do Facebook. E daqui a pouco a gente volta trazendo um pouquinho mais acerca de alguns textos fortes que apresentam que já no Antigo Testamento a salvação era exclusivamente pela graça de Cristo Jesus. A gente volta já. Até mais.
De volta com o programa Escola Bíblica, porque a gente está fazendo questão de estudar esse tema, né? O tema dessa semana que é justamente a fé, exatamente a graça e a obediência. Dentro da temporada, o sentido da fé. Nós estamos apresentando a cada semana temas diferentes que falam sobre a fé. E qual que é a relação da graça com a fé? Porque quando nós compreendemos verdadeiramente a fé, esse sentido e a graça, nós temos uma visão correta da Bíblia. Muitos de nós nos equivocamos em algumas doutrinas da Bíblia, em algumas visões e conhecimento de que Deus está ao nosso lado ou não, do perdão, de tantos outros assuntos, porque nós não entendemos esse assunto que é principal, a graça de Cristo Jesus. E por isso a gente está junto com você aqui, para estudarmos juntos esse tema e apresentarmos ao longo dessa semana também. Tem muita gente querida que está entrando em contato com a gente aqui, tá? Quero mandar um abraço para a Josiane. A Josiane está dizendo que acompanha o programa, ela é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, está acompanhando a gente nesse momento. Eu vou aproveitar e mandar um abraço também para alguém que pediu para mim, a Carolina Cabral. Ela pede um abraço para a mãe dela, né? A Terezinha, não sei de onde é a Carolina Cabral, escreve para a gente depois, tá bom, Carolina? E além do Rio Grande do Sul, tem gente de vários cantos do Brasil, vou mencionar rapidamente aqui. Um abraço para o Dário, ele é da Angola, está acompanhando a gente também. A Andréia Deia, ela diz o seguinte, que não perde um estudo bíblico, é de Salvador, Bahia, também está acompanhando a gente. Um abraço para Cléria Fernandes, ela é de Bertioga, São Paulo, é o litoral, pertinho aqui de onde a gente está, não é tão distante de Jacareí, né? Um abraço também para ela e pelo menos mais 2 abraços aqui, ou mais, um abraço para a Edna Maria, de São Luís do Maranhão, também a Rose Zamarioli, de Campinas, interior de São Paulo, e o último abraço de hoje para o César Batista, ele é de Curitiba, São José dos Pinhais, acompanhando a gente também, a região de Curitiba aqui, tá bom? Nós terminamos o bloco anterior falando exatamente desse verso de Gálatas 3, verso 11, que diz assim, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E muita gente pode dizer o seguinte, pastor, esse texto é bonito, mas ele é do Novo Testamento, está falando sobre o Novo Testamento. Mas essa passagem, quando Paulo escreveu, ele estava citando Abacuque, o livro de Abacuque, e ele faz referência, ele faz uma ponte, uma conexão entre a fala dele e o que Abacuque escreveu no capítulo 2, versículo 4, que a salvação é pela fé, o princípio do Antigo Testamento, salvação pela graça, melhor, né? E eu quero dizer uma coisa para você então, sempre que Paulo escrevia sobre lei, graça, ele sempre se reportava a textos, a valores e princípios do Antigo Testamento. Paulo ele ensinou que o objetivo da lei é um só. A lei não salva ninguém. A gente pode mencionar um pouco mais sobre isso, mas a lei é um guardião para conduzir até Cristo. Você olha para a lei, você percebe que você está errado, e você olha para Cristo, a graça dele te salva e você é justificado através de Cristo Jesus, né? Então, assim como as pessoas no passado, apesar de serem salvas pela graça, tinham que obedecer, hoje é importante que a gente obedeça também. O fato de, no passado, as pessoas guardarem a lei, né, não quer dizer que hoje a gente tem que guardar somente a graça, aceitar a graça de Cristo Jesus, uma graça barata, né? A obediência não salva ninguém. Ela está ligada à nossa conversão. Se eu sou uma pessoa que me converti a Deus, eu vou demonstrar esse tipo de fé, vivendo e amando a Deus. João 14, verso 15 diz isso, que aquele que ama a Deus, ele pratica aquilo que Deus espera dele, né? João 14, 15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. O fato da gente obedecer a Deus, guardar os mandamentos de Deus, nada tem a ver com o fato de que Deus nos salva pela graça. No Antigo Testamento, será que Davi, mencionar mais um personagem, a gente falou sobre Noé aqui, será que Davi confiava na lei e não na graça? Será que Davi foi uma exceção? Olha só um texto que fala sobre Davi e a graça no Antigo Testamento. Quero ler para você aqui. No tocante a mim, olha só que texto forte, Davi dizendo, no tocante a mim confio na tua o quê? Graça. Davi entendia que ele era salvo pela graça.
regozije-se o meu coração na tua salvação. Ele faz uma ponte, né, entre graça e salvação. Ele sabia que todos os erros dele foram jogados no fundo do mar, não porque ele passou a cumprir a lei, mas porque ele aceitou a graça de Cristo Jesus. Olha um outro texto aqui também de Davi, que fala acerca da visão dele sobre a lei agora. Vou mencionar para você. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Davi, ele entendia a importância da lei, mas ele sabia que ele foi salvo pela graça. Ele disse assim, ó, Senhor, a lei está dentro do meu coração. Num dos versos você viu aqui. A tua palavra, a tua lei está guardada aqui no meu coração. Só que eu sei que a tua graça é que me trouxe salvação. A tua lei é o que conduz a minha vida. Eu queria que você conferisse agora alguns versos adicionais. Se você tiver com um caderno aí, se você tiver a oportunidade de rever esse programa, esses são vários e vários textos que você pode encontrar no Antigo Testamento, referências, uma lista de textos bíblicos que fazem referência sobre graça no Antigo Testamento. Olha só, Êxodo 15, 2, 1 Samuel 2, verso 1, tem uma lista e você pode tirar uma foto aí do seu celular ou da sua televisão, você pode copiar aqui todos os textos aqui mencionados, eles falam que no Antigo Testamento a lei foi importante, mas a salvação já era e sempre foi pela graça. Quero ler um último verso para você aqui, antes da gente encerrar o estudo de hoje, sobre Jó. Jó foi salvo pela graça ou pela lei? Jó 19, verso 25. Esse eu vou ler na minha Bíblia aqui, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O Redentor, o Salvador, Jó sabia que somente por meio de Cristo Jesus ele seria salvo. Os homens e mulheres fiéis do Antigo Testamento reconheciam que a salvação era por meio da graça redentora e salvadora. Não conheciam pessoalmente Jesus ainda, mas sabiam que viria o Messias, o Salvador. Nós vamos orar nesse momento e amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre lei e graça e eu espero você. Senhor, muito obrigado mais uma vez por teu amor, por teu cuidado, pelo discernimento da tua palavra que tem sido revelada a nós todos os dias. Nos ajude a aceitarmos a tua graça e fazermos sempre o teu querer e a tua vontade. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Eu quero te agradecer mais uma vez por estar com a gente aqui. Não se esqueça de uma coisa: a graça de Cristo jamais nos isenta de guardar a lei. E a gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? Então eu te convido amanhã, se Deus quiser, a partir das 8h30 da noite, convide seus amigos e mais uma vez eu te espero agora nas redes sociais. Um abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.